Eu sou professor da UFBA, baiano, tricolor, interessado fundamentalmente nas coisas do campo da cultura, nos estudos, nos cursos, nas manifestações do campo da cultura. E uma pessoa que continua muito disposta a ajudar no que possa, no que saiba, para produzir alguma transformação, para produzir um lugar melhor para se viver. As políticas culturais na Bahia, nos últimos anos, sofreram uma inflexão da maior importância. E aí eu me refiro especialmente às duas, a última gestão do secretário Márcio Meirelles e a atual gestão do secretário Albino Rubinho. É um momento muito especial porque o Estado definitivamente volta a compreender a questão da cultura como algo que precisa ser tratado a partir de uma lógica de políticas públicas. Eu diria que, ao longo desses últimos 8 anos, o que, infelizmente, ainda não se conseguiu efetivamente, isso não depende da ação de um ou de outro secretário, foi fazer com que o conjunto do governo compreendesse a importância estratégica de que se reveste uma ação de governo na área da cultura. Mas essa não é um débito que possa ser lançado na conta dos secretários. Acho que essa é uma questão de compreensão geral do governo. A cultura não ocupa ainda o lugar que merecia, que merece, que precisa ocupar para que a gente possa construir um projeto de nação, de Estado, de cidade efetivamente diferente. Veja, sobre a questão do financiamento da cultura, mecanismos como incentivos fiscais, modalidade dos editais, isso tudo compõe talvez um dos grandes problemas da vida cultural brasileira. O problema é que a gente não tem um financiamento público. O financiamento da cultura no Brasil está ancorado exclusivamente na área dos incentivos fiscais, que tem uma pequena parcela que vai para os fundos, seja o Fundo Nacional, seja os fundos estaduais, que não se submetem a essa lógica complexa, que é envolver o empresário, que é envolver a área de marketing, etc., um financiamento direto. Mas, a rigor, o financiamento da cultura hoje depende praticamente do incentivo fiscal. E isso é uma perversidade, isso é uma forma do Estado se desobrigar, não é, das suas responsabilidades, inclusive constitucionais, com o campo da cultura. A ideia de continuarmos a ter incentivos fiscais, acho que é preciso, evidentemente, que toda essa legislação esteja permanentemente sobre crítica, né, sobre processo de aperfeiçoamento. Os editais são uma forma de operar o financiamento, uma forma interessante, republicana, mas, obviamente, não são os editais, não tem os editais o condão de conseguir responder a todas as situações que não se encaixam na lógica dos editais. Então, a presença da iniciativa privada no financiamento da cultura na Bahia, ela é fundamentalmente operada naquilo em que é possível estabelecer conexões entre manifestações culturais, a cultura do entretenimento, a cultura do turismo, as manifestações que possam ser transformadas dentro da lógica do show business. Aí você tem capitais privados que movimentam recursos importantes, etc. Mas não há uma disposição muito forte do setor privado, por exemplo, nem em relação aos incentivos fiscais para a área da cultura. Na área do carnaval, você não tem uma disposição desse setor privado para participar, por exemplo, de um projeto que resolva ou comece a equacionar um grande problema da festa, que é a sua memória, que está se perdendo. Bom, eu vejo o Carnaval baiano hoje como, primeiro, do ponto de vista simbólico, histórico, como certamente a grande manifestação do patrimônio material dessa cidade. Uma festa com uma história já longa, não é? Uma história marcada por inúmeros conflitos, uma festa que tem essa capacidade, né, de atualizar esses conflitos, renovar esses conflitos. Portanto, essa é uma característica muito importante do Carnaval da Bahia. Esse formato que ele tem hoje, eu
vamos chamar de carnaval afroelétrico empresarial, né, exige um equilíbrio que nesse momento não existe. Nesse momento, a dimensão cultural da festa tem sido largamente subordinada pelos interesses mercantis que a festa produziu. E aqui não se trata de imaginar a ideia de uma festa sem um mercado, sem uma economia. Eu penso apenas que essa possibilidade que a festa encerra, de ser uma grande economia, não é, do campo da cultura, pode e precisa ser fortemente regulada. Eu resumiria em 3 grandes desafios. Primeiro, uma regulação forte desse mercado, em todos os sentidos. Não é? O segundo aspecto, o problema de você estabelecer novos marcos de governança da festa, de gestão da festa, incorporando um número maior de atores, dialogando mais intensamente, com mais regularidade com a cidade. E uma terceira questão, me parece que esse é o desafio de fundo, né, que precisa ser definitivamente enfrentado. Que o Estado passe, objetivamente, a pensar o carnaval como um fenômeno do campo da cultura. E que o fato dele produzir uma economia, o fato dele despertar interesses, ter possibilidade de articulação com áreas como a economia do lazer, a economia do turismo, não faça com que esse caráter cultural esteja sempre subordinado a essas possibilidades. Ao contrário, eu acho que, antes de qualquer coisa, o carnaval é uma manifestação da cultura e tem que ser pensado dessa forma.